O Ki Divino foi introduzido para que Goku e Vegeta conseguissem encarar adversários muito mais poderosos do que os adversários vistos em Dragon Ball Z, como anjos e deuses. Só que em pouquíssimo tempo, basicamente uma saga, a gente já viu que o Ki Divino era praticamente inútil, porque pensa comigo, Goku e Vegeta não conseguiam chegar ao nível dos deuses sem o Ki Divino, e então do nada aparece Frieza, aparece Hit, aparece Jiren, entre outros personagens, até mesmo o Toppo, personagens que conseguem rivalizar com o Ki Divino. Então, qual é a necessidade de ter o Ki Divino? Porque aparentemente ele é inútil. E pra mim, a impressão que fica é que o Goku e o Vegeta não são tão fortes assim. Parece que o potencial que eles tinham, o potencial que foi mostrado em Dragon Ball Z, foi completamente deixado de lado. Porque a gente vê muitos outros personagens que alcançaram o mesmo nível de poder que Goku e Vegeta. E, cara, presta atenção nisso. Goku atualmente está usando uma técnica dos anjos, que é o instinto superior, enquanto o Vegeta seguiu o caminho dos deuses da destruição, usando o ego superior. E mesmo assim, personagens que antigamente eram considerados abaixo dos Saiyajins conseguiram alcançar o nível deles. Nós temos Piccolo, que basicamente está seguindo o caminho dos Namekuseidins e conseguiu um poder similar ao de Goku e Vegeta. Nós temos Frieza, que sim, sempre foi um prodígio e sempre foi um personagem com um potencial absurdo, mas ainda assim eu acho absurdo o Frieza ter alcançado ou ter superado o nível de Goku e Vegeta apenas com o seu próprio poder, sem utilizar o Ki Divino. Também temos Gohan, que atingiu a forma Beast sem utilizar o Ki Divino. Então parece que todos os outros personagens que nós temos por aí conseguem atingir o mesmo nível de Goku e Vegeta, só que sem precisar do Ki Divino. Nós temos o Toppo, que conseguiu rivalizar com o Super Saiyajin Blue. Nós temos o Jiren, que, bom, nem precisa falar nada, né? O Jiren amassou o Super Saiyajin Blue, até mesmo com o Kaioken. Nós temos o Hit, que forçou o Goku a utilizar o Super Saiyajin Blue Kaioken, e ainda assim não foi o suficiente para acabar com o Hit. O Hit ainda conseguiu por um tempinho ali segurar a luta. Temos também o Trunks, que conseguiu chegar ali a um nível próximo do Super Saiyajin Blue sem precisar também do Ki Divino. Então peraí, você tá me dizendo que os outros personagens conseguem atingir um nível divino ou até mesmo superior a isso sem precisar do Ki Divino e o Goku e Vegeta não? Porque sinceramente a impressão que fica pra mim é que Goku e Vegeta são mais fracos do que todos esses outros personagens, e que se não fosse o Ki Divino, o Goku e Vegeta nunca alcançariam esse nível. Mas por que esses outros personagens conseguiram atingir esse nível sem o Ki Divino? Eu vou repetir isso muitas vezes nesse vídeo, porque realmente, pessoal, isso é uma das coisas de Dragon Ball Super que não faz sentido algum. Nós temos androides atingindo o nível de Super Saiyajin Blue, que no caso é o Gama 1 e Gama 2. Nós temos o Cell Max, que também é um androide e superou o nível de um Super Saiyajin Blue. Então, cara, qual a necessidade do Ki Divino? Porque até agora não tem nada que justifique o Goku e Vegeta serem tão dependentes assim do Ki Divino. Será que se o Goku e Vegeta não continuassem treinando, seguindo o caminho Saiyajin, tentando aprimorar o Super Saiyajin 3, alcançar um possível Super Saiyajin 4, ou quem sabe até mesmo Super Saiyajin 5, será que não seria o suficiente para atingir esse nível de poder? E será que não seria melhor do que usar o Super Saiyajin Blue, ou até mesmo o Instinto Superior? Porque a gente viu que o Super Saiyajin Blue e Instinto Superior são formas que consomem muita energia, que demandam muito do corpo do usuário. E será que se o Goku não treinasse mais as suas transformações, ele não conseguiria superar o Super Saiyajin Blue apenas se transformando em Super Saiyajin 4? Esse é o questionamento que fica pra mim quando eu vejo Goku e Vegeta utilizando o Ki Divino, poderes que deveriam rivalizar os deuses, que na verdade rivaliza entre muitas aspas, né? Porque a gente vê que na verdade o Bills é muito mais poderoso do que a gente imaginava que ele era quando ele enfrentou o Goku, mas a gente vê que o Ki Divino não é tão surpreendente quanto a gente achava que ele era quando ele apareceu pela primeira vez. E o único personagem que eu consigo me lembrar que a gente viu que de fato utilizou o Ki Divino para enfrentar Goku e Vegeta foi o Goku Black. Eu já falei várias vezes aqui nesse canal que o Ki Divino é um dos maiores erros de Dragon Ball Super, e eu não estou dizendo que não deveria existir, mas a forma com que ele foi criado e a forma com que ele foi apresentado e desenvolvido foi completamente errada. Seria muito mais interessante se o Ki Divino fosse uma carta na manga, e não simplesmente um poder que virou banal, porque, sinceramente, o Super Saiyajin Blue em Dragon Ball Super é como se fosse o Super Saiyajin em Dragon Ball Z. É simplesmente a forma que eles usam o tempo todo, e na verdade eu arrisco dizer que em Dragon Ball Super, o poder divino, que é o Super Saiyajin Blue, foi mais banalizado do que o Super Saiyajin em Dragon Ball Z. Porque por mais que Goku e Vegeta atingissem outros níveis de poder em Dragon Ball Z, como o Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, o Super Saiyajin ainda tinha a sua importância. E sinceramente, no nível que a gente tá agora em Dragon Ball Super, eu não vejo importância alguma para o Super Saiyajin Deus e o Super Saiyajin Blue, que lá no passado foram apresentados como a forma mais poderosa dos Saiyajins, ou como o poder definitivo de Goku e
Vegeta, que rivaliza com os deuses. Mas é isso, pessoal, videozinho curto aí pra anunciar a volta do canal. Vou tentar trazer vídeo pra vocês todos os dias, tô muito feliz de estar voltando. A gente se vê no próximo e deixa aqui nos comentários o que você acha do Ki Divino, cara. Você acha que faz sentido a forma com que ele é explorado em Dragon Ball Super? Deixa aí suas críticas e os seus pontos positivos sobre o Ki Divino, Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue e entre outros. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e falou!